Olá, meus amigos e irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem, saúde e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um culto online da família de Deus, da nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Mirante, na cidade de Arujá. Estamos começando mais uma semana, graças ao amor e à misericórdia de Deus. E eu quero ler um texto da Bíblia que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. Está no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, versículos 1 e 2, que diz assim: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Amém, queridos? Que o Espírito Santo nos abençoe através desta palavra. Vamos orar. Te agradecemos, ó Senhor, por esta pequena porção da Tua palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Espírito Santo que fale comigo e com todos os que me acompanham pela internet. Abençoa, meu Pai, cada um dos Teus filhos, cada pessoa, criança. Abençoa cada adolescente, jovem, adulto. Abençoa cada família e abençoa este culto, esse momento especial, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, o assunto mais falado nos dias atuais na nossa nação é crise. É crise política, crise financeira, crise moral, crise social, epidemias, dengue, zika vírus, chikungunya, gripe HN1 e agora pandemia mundial do coronavírus que afeta a saúde global, né? Saúde física, saúde social, saúde emocional, a saúde econômica e a política também. Mas vivemos também outra grande e pior de todas as crises, que na minha visão é a crise espiritual. As pessoas estão se distanciando cada vez mais das coisas de Deus. Pior, cada vez mais se distanciando de Deus. Vemos por toda parte pessoas correndo, apressadas, preocupadas, lutando suas lutas a cada dia. E por essa causa, acabam se esquecendo, ainda que não queiram, que existe um Deus interessado em vir e agir em favor de todos. Parece que nós estamos vivendo nos dias das palavras de Jesus registradas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. A gente olha pelas janelas da nossa casa e é isso que a gente vê. O amor de muitos está esfriando em virtude da multiplicação da iniquidade. No Mateus 24, verso 12. Queridos, é tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar em primeiro lugar Deus e o seu reino, a sua direção. É tempo. E o tempo, queridos, é agora, antes que seja tarde demais. Mas eu quero falar sobre um período da história do povo de Israel, em que eles enfrentavam também uma grande crise. Uma crise muito grande se abateu, caiu sobre a capital de Israel da época, a cidade de Samaria,
E nós podemos tirar algumas lições preciosas, maravilhosas, do texto que nós acabamos de ler. Nós temos aqui alguns personagens que se destacam nessa história. Primeiro, nós temos o rei de Israel. Segundo, nós temos o capitão do exército de Israel. E terceiro, nós temos o profeta Eliseu. E também temos aqui as reações, aprendemos com as reações do povo diante dessa crise em Samaria. Samaria significa vigia, né? Samaria, portanto, era uma cidade fortificada, uma cidade vigiada. E isso fala de confiança. E às vezes confiamos demais na nossa força, às vezes confiamos demais na nossa capacidade, da nossa sabedoria, do nosso intelectual. Quantas vezes, queridos, confiamos demais em nós mesmos? Até certo ponto isso é bom, mas devemos entender que por mais fortes que sejamos, em algum momento nós seremos ou somos, vulneráveis, nós seremos ou somos frágeis. No capítulo 6, aqui desse livro, a partir do verso 24, a Bíblia fala que Samaria é cercada. Samaria, a cidade de Samaria, ela é sitiada pelos sírios, né? Naquela época, as cidades eram cercadas por grandes muros e as plantações, ficavam do lado de fora da cidade. Como os exércitos da Síria fecharam todas as entradas e saídas da cidade, olha só que situação, parece um pouco com a que estamos vivendo, né? Ninguém saía e ninguém entrava. Daí, o que aconteceu? Crise. Houve fome na cidade inteira. Na linguagem de hoje, a inflação cresceu a tal ponto que a Bíblia diz que se vendia uma cabeça de jumento por 80 ciclos, por 1 quilo de prata. Já pensou? E a quarta parte, e 1/4 de esterco de pombos, valia uns 60 gramas de prata. Olha que situação. Segundo Reis 6, verso 25. Então a crise era terrível. Mas olha que coisa. Como reagiram diante da crise? Como o povo, o rei, profeta, todo mundo aqui envolvido, como que eles reagiram diante dessa crise? Primeiro, botaram a culpa nos outros. Se você prestar atenção nesse texto, o rei de Israel, ao invés de reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados, os pecados também da cidade de Samaria, ao invés de pensar em uma estratégia para fortalecer a cidade, ao invés de criar novos meios de provisão contra um possível cerco, ao invés de levantar um clamor a Deus e fazer um concerto ali coletivo, o que ele fez? Ele julgou o profeta. Ele botou a culpa no profeta Eliseu. Olha só o que ele fez. Nos versos 30 e 31, principalmente o versículo 31, ele diz assim, assim me faça Deus o outro tanto, se a cabeça de Eliseu não ficar sobre ele. Quer dizer, olha, eu vou matar Eliseu, eu vou mandar arrancar a cabeça de Eliseu. É isso que o rei falou. O rei de Samaria, ele quis matar o profeta, o homem de Deus, que representava a Deus. O rei está falando aqui que o profeta era o culpado pela miséria que todos estavam enfrentando. Você já ouviu historinha parecida? Irmão, querido, meu amigo, numa crise, não devemos culpar ninguém. Não jogue a culpa nos outros. Culpar os outros pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelos nossos medos, não vai ajudar em nada. Muitos têm a mania de culpar os outros. A culpa é dos meus pais que me criaram desse jeito, não é? A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Tá certo que
Estamos enfrentando uma crise sem precedentes, uma crise muito difícil, mas não vai resolver culpar o partido A ou B, culpar o presidente, o governador. Não adianta nós colocarmos a culpa no presidente da Câmara, do Senado. Eles até podem ser culpados em partes, eu até acredito, por causa da situação política e econômica do país, que vem nessa situação já há tempos acumulados. Mas a nossa fé e a nossa confiança não podem jamais serem colocadas nessas coisas ou nessas pessoas. Como diz o Salmo de número 20, né? Versículo 7 fala assim: uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Que coisa boa! Querido, ser abençoado, prosperar em época de prosperidade, todo mundo pode. Mas ser abençoado e prosperar em época de crise é só para os que confiam realmente em Deus. Não é? Quem confia em Deus não se desespera. Quem confia em Deus, levanta a mão aí, balança a mão. É na crise que nós vemos a mão de Deus agir a nosso favor. Na crise, só quem tem Deus consegue prosperar, consegue avançar, consegue se manter diante das circunstâncias. Esses dias fomos fazer uma visita para uma família e escute o que eu vou te falar. E esse povo lindo que nós fomos visitar, eles, antes da quarentena, né? Eles no meio desse caos, né? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão abrindo uma empresa no ramo da construção civil. Já imaginou? Tem gente que continua sonhando, projetando, vivendo, apesar do caos que o mundo todo está atravessando. Eu acho isso um exemplo de fé. Não sei qual é a sua crise, não, mas não culpe ninguém por isso. Não faça como o rei de Samaria, que queria jogar a culpa no profeta Eliseu. Busque a ajuda de Deus, confie nele e ele te dará a vitória em nome de Jesus. Outra coisa, qual foi a reação do profeta? A reação do rei foi botar a culpa nos outros. A reação do profeta qual foi? Qual foi a reação do profeta? A reação do profeta, sabe qual foi? Foi de profetizar. É isso. O rei de Samaria enviou ali um mensageiro para ir se encontrar com o profeta Eliseu. Vai escutando, vai escutando. Aí o mensageiro vai até a casa de Eliseu. Eliseu ouviu tudo o que o mensageiro trouxe, a mensagem que ele trouxe do rei. E o que Eliseu fez? Escuta, a Bíblia fala que Eliseu, em outras palavras, marcou o dia e a hora do fim da crise. Eu acho isso impressionante. Aí nós chegamos no texto que nós lemos aqui inicialmente, né? Então disse Elias: ouvi a palavra do Senhor, está profetizando. Assim diz o Senhor, amanhã, olha o profeta dando um tempo para terminar a crise. Amanhã, a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Vai escutando. Eu acho isso aqui incrível. Eliseu profetizou: amanhã, em outras palavras, Deus vai mudar a história. Pegou? Precisamos, queridos, urgentemente parar de declarar derrota, fracasso, pânico e começarmos a profetizar, abençoar nosso país, abençoar nossos governantes, abençoar os ministros e profissionais da saúde, os que trabalham arriscando suas vidas para salvar a nossa, abençoar os pastores, abençoar as igrejas, abençoar nossos filhos, abençoar nosso emprego, ainda que debaixo de ameaças, abençoar nossos negócios, abençoar com palavras, está me entendendo? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior e que as coisas sempre vão piorar a cada dia mais.
Olha, é verdade, a Bíblia fala isso. Mas a mesma Bíblia diz que a minha boca é para abençoar e não para amaldiçoar. A nossa boca é uma trombeta, gente. É uma trombeta de Deus. E você come, diz a palavra, do fruto que semeia através dela. Eliseu falou assim, ó, amanhã haverá abundância em Samaria. Meu irmão, use a sua boca, use as palavras para trazer encorajamento para si mesmo e para os outros. Tenhamos cuidado com o que nós estamos falando no tempo de crise. É um perigo no tempo de crise a gente liberar palavras negativas. Você sabia que na Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua? Está escrito, depois veja lá, Provérbios 18, 21. Há um poder incrível na língua. A língua pode matar ou pode dar vida. Veja que poder incrível. Provérbios 18, 21. Se o seu casamento está em crise, diga com a sua boca que ele vai melhorar em nome de Jesus. Se a sua vida financeira está em crise, diga que com a sua boca que Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Se os seus filhos estão desviados, perdidos nas drogas, diga com a sua boca que a qualquer momento, em um certo dia, a qualquer hora, eles vão voltar para a igreja e vão servir Jesus. Se o médico disse que a sua enfermidade não tem cura, diga com a sua boca que Jesus é o médico dos médicos e não há impossíveis para Deus. Faça como Eliseu. Amanhã, a esta hora, vai haver abundância. Olha que coisa linda. Agora veja o que a Bíblia fala aqui no versículo 2. Aqui nós vemos a reação do capitão. Qual foi? Nós sabemos que a reação do rei foi botar a culpa no profeta. A reação do profeta foi profetizar coisa boa. E a reação aqui do capitão? A reação do capitão foi dúvida. Quando Eliseu diz, isso vai melhorar, o capitão, que era de confiança do rei, duvidou e falou, impossível. Ainda que Deus fizesse janelas no céu, ele não tinha condição de fazer isso. Aí o capitão continuou dizendo para Eliseu assim, como é que pode Deus mudar uma crise de um dia para o outro? Olha só, em outras palavras é isso. Isso é impossível. Tem muita gente achando que vai piorar, que não tem jeito. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Mas com Deus é diferente, aleluia. Com Deus é diferente, aleluia. Deus não precisa de ajuda de ninguém para mudar a sua história. Deus precisa apenas da sua fé, da sua confiança nele. O capitão não creu e Eliseu falou o seguinte, olha, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer, você não vai desfrutar das bênçãos de Deus. Olha o que a dúvida faz. Olha a recompensa da dúvida. Não tenha dúvida. Isso vai passar, isso vai mudar. Deus vai abençoar você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Aleluia. E Deus cumpriu, viu, essa profecia aqui do profeta. Se você ler depois lá no capítulo 7, a partir do versículo 14, capítulo 7, 14 a 16, lá está o resultado lá dessa dúvida aqui do capitão. Para terminar essa nossa reflexão, qual é a sua reação diante dessa crise? Você é como o rei de Samaria, que joga a culpa nos outros, que não reconhece as suas falhas, os seus erros? Você é como o capitão que duvida do poder de Deus? Ou você é como o profeta Eliseu, que em meio à crise, ele tem coragem de profetizar a vitória? Você tem coragem de dizer agora, amanhã, em nome de Jesus, tudo será diferente. Quando eu digo amanhã, não estou dizendo amanhã literalmente, mas eu quero dizer assim, ó, vamos mudar a nossa palavra amanhã, daqui a pouco, logo, logo.
isso vai mudar, vai ser diferente, eu vou ficar melhor, minha família vai melhorar, eu vou prosperar. Você consegue dizer isso mesmo diante da crise? Que penso. Quando passar essa crise, Deus vai mudar a minha história. Você consegue dizer isso? Quando passar essa crise, eu vou sair dela melhorada, minha família estará melhor, tudo estará melhor em nome de Jesus. Isso é fé, querido. Isso é fé. Essas são algumas atitudes que nós devemos ter, ou podemos ter diante de crises, igual a que nós estamos vivendo, que é muito difícil mesmo. Mas qual é a sua atitude? Botar a culpa no outro? Ficar em dúvida do poder de Deus? Ou profetizar coisa boa? Ainda que, 3 pontinhos, você não está vendo nenhuma promessa de melhora. Declare a sua confiança em Deus. Eu quero orar por você. Onde quer que você esteja, eu quero encerrar esse momento orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor que domina sobre tudo e sobre todos. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. Perdoa a nossa incredulidade algumas vezes. E nos abençoa com a tua paz, com a tua saúde, com a tua prosperidade. Abençoa, Senhor, o viúva, a viúva, os separados, os infectados por esse vírus, os idosos. Abençoa todos os seus filhos agora, Senhor. Guarda os empresários, os profissionais liberais, os que governam esse país. Dá sabedoria para eles. Abençoa todas as famílias do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa. Amém, gente? Glória a Deus. Obrigado a todos. Saiba que estamos orando por você. Logo, logo isso vai passar. Beijos e abraços digitais ou virtuais a todos e até a próxima. E não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos. Alguém pode estar precisando dela. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.